Olá pessoal, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui e a gente está hoje num podcast com uma mulher incrível. Olha gente, já vou avisando que não é coincidência, hoje vocês com certeza vão receber até o final do mês de março, mas a nossa gravação está acontecendo no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e nem poderia ser diferente. Estou aqui com a Paula, né, incrível, e aí a Paula, ela é Barrabás Coelho. Isso. E ela é uma profissional que desvenda os mistérios da aposentadoria estável num livro maravilhoso que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, muito inspirador, por sinal. Com formação em Direito e distinção no mercado financeiro, Paula acumula mais de 2 décadas de expertise, destacando-se como sócia fundadora da Pilar Investimentos. Isso aí, que maravilha! É um prazer, Paula, quero já agradecer sua disponibilidade, né? E tudo de maravilhoso que você tem compartilhado com as pessoas, conteúdo na internet, você como profissional, e aí estando lá na Pilar também, tem feito diferença na vida das pessoas. Obrigada. A Paula tem um movimento que ela fez recente, que é o livro Renda Vitalícia, um guia completo para o planejamento de uma aposentadoria estável. Gente, fala se esse assunto não é um assunto relevante, hein? E aí eu queria saber de você, qual foi o propósito para escrever um livro que fala sobre renda vitalícia? Legal, é relevante e atual, né, Arlete? Porque a gente tem ouvido demais aí, o governo, cada vez mais ele se movimenta para mudar regras da aposentadoria do INSS, né, da aposentadoria do governo, enfim. Então nós precisamos nos resguardar financeiramente, né, isso é importante. Então, quando você me pergunta sobre um propósito, são muitas histórias que me fizeram chegar a construir e idealizar esse livro, né? Uma história que eu gosto muito, a gente sempre ouve, poxa, se você pudesse se encontrar quando você tinha 15 anos, o que você diria para você? Verdade. Né? E eu digo para você que eu diria tudo que está escrito nesse livro para a Paula. Então, foi uma carta para a Paula aos 15 anos, porque eu gostaria muito de ter tido essa consciência, esse direcionamento, essa educação financeira lá atrás. Eu tenho certeza que eu mudaria muitas coisas e muitas gerações futuras da minha família. Bom, uma vez que eu não posso voltar, né, para a Paula de 15 anos, não é 15 anos atrás, para a Paula de 15 anos, né, já faz mais de 15 anos, então, mas eu talvez possa me comunicar com os jovens que estão iniciando no mercado de trabalho hoje. E a minha vida, Arlete, é rodeada de jovens. Eu tenho uma filha que completa 16 anos este ano, tenho um menino que completa 10 anos, ele é um pouquinho menor, mas eu tenho muitos sobrinhos, eu tenho filhos das minhas melhores amigas, então assim, eu devo ter uns 15 jovens na família ali muito próximo, e fora que os amigos especialmente da minha filha, eles me chamam de titia, então eu gosto muito do movimento jovem. Então é uma carta para Paula, que não pode chegar até a Paula, então eu espero que chegue aos jovens. E além disso, é muito especial estar aqui hoje no Dia das Mulheres. Eu me considero uma feminista, sabe? Infelizmente não atuante como eu acho que eu deveria ser, mas eu quero muito alcançar as mulheres, né? Essas 2 décadas aí trabalhando no mercado financeiro, Alete, eu já tive muitas clientes, né? Só que 90% dos clientes investidores são homens. Ok. Tá? É uma parte muito pequena. E esses 10% que sobram, que as investidoras são mulheres, muitas delas são direcionadas, né, a decisão dos investimentos é direcionada pelos maridos. Entendi. E às vezes até os filhos, quando os filhos crescem, né? Então é raro uma mulher que não trabalhe no mercado financeiro entender conceitos até simples de investimentos, sabe? Como taxa de juros, como é formada uma inflação, o que é um juro real, no que investir. Então, o jovem e a mulher são os meus 2 focos principais, os meus propósitos para isso. E se eu puder falar mais um propósito, trabalhando em grandes bancos a vida toda, eu sei como funciona ali dentro. Okay. Tá? Então eu quero... Grandes investidores têm uma assessoria incrível.
O pequeno investidor e o investidor que está iniciando, gente, não tem assessoria, tá? Okay. E aí, eventualmente, eles vão chegar numa agência bancária com pouco dinheiro, que é o propósito desse livro, né? Eu tenho aqui, eu comecei a trabalhar agora, comecei um estágio, estou ganhando R$1.000 por mês, vou aplicar 10% da minha renda. Eu tenho R$100 aqui banco para aplicar. Arlete, se você der muita sorte, vão te oferecer uma poupança, uma previdência, mas com muita sorte. Tá? Porque normalmente o que você vai ouvir são produtos como capitalização, consórcio, enfim, tá? Que não são produtos específicos para um acúmulo, tá? Então acho até bacana isso que você está trazendo, porque veio de encontro, teve uma parte aqui que me chamou muita atenção. Gente, o livro é incrível. Cada capítulo traz algo assim bem revelador. Mas é interessante isso que a Paula está falando. É de leitura simples, é acessível. Que legal você dizer que está escrevendo assim, pensando também no jovem, naquela pessoa que está começando agora. E nas mulheres, né? Porque a gente realmente, né, precisa desse carinho. E a gente gosta disso, né? Sim. Eu gostei muito quando você tocou nisso agora. Eu não queria perder essa parte. Tem aqui a que fala sobre o INSS, né? Então, você colocou assim, consideramos o INSS como uma fonte importante de renda na aposentadoria. A questão é que não deve ser a única. O que você quer dizer a respeito disso? Porque eu não quero descaracterizar o INSS, tá? Okay. É importante hoje a gente continuar contribuindo para o INSS porque ele tem outras vantagens também. Ele tem algumas licenças, licença doença, licença gestação, né, para as mulheres, por morte, enfim. Então ele tem algumas características que são relevantes, tá? Então eu não quero descaracterizar o INSS, não acho que ele é totalmente inviável. Só que para estes jovens daqui a 40 anos, gente, quem paga a conta dos aposentados hoje, de quem está aposentado hoje, é quem está contribuindo hoje, né? Não existe mais um fundo lá guardadinho no INSS para pagar. Então, cada vez mais, isso eu coloco no livro também, cada vez mais as pessoas trabalham como autônomas, o trabalho online possibilitou muita gente trabalhar prestando serviços para empresas no exterior. Verdade. Então, nós temos cada vez menos pessoas contribuindo para o INSS. E o governo, após governo, ali colocando reformas para o INSS, reformas que são importantes, gente, porque senão não vai pagar a conta depois. Então, a gente precisa se proteger, né? Então, vamos ter um INSS legal, paga o INSS, tenha o INSS, mas não ache que ele será suficiente para você ter uma vida estável. Nós não estamos falando de riqueza, nós não estamos falando que ninguém vai ficar milionário aqui, estável. Perfeito. Tá? Mas a estabilidade já traz uma sensação boa pra gente, né? Exato. Estabilidade. Quantas vezes você conversa com a pessoa, mesmo quando ela tá falando sobre investimento, ela espera estabilidade. Quando ela tá falando de iniciar uma carteira, ela espera estabilidade. E muitas vezes até no ambiente de trabalho, né? Aí Exato. A pessoa fala assim, tô buscando alguma coisa. Os concurseiros, né? As pessoas que geralmente buscam, né? Isso, eles sempre usam a palavra estabilidade. Então, eu acho que vem muito de encontro com um sentimento que é universal, né? Sim, praticamente. Sim. A gente fala que está no inconsciente coletivo, né? Vamos dizer assim. É isso. Eu gostei muito dessa parte, porque aí você trouxe, não só, você esmiuçou aqui, gente, imperdível. Cada capítulo vai trazer para vocês infinitas possibilidades, mas eu gostei muito porque você falou sobre a previdência privada, aí você ampliou, né? Mas eu só tô dando spoiler, porque olha, gente, vale a pena conferir, e é um livro digital maravilhoso, e vocês vão ter a oportunidade de acessar através de link, vai ter um monte de oportunidade lá, vai ser uma loucura. E aí, uma outra pergunta que eu falei, não vou embora sem fazer essa pergunta para ela. Vamos dizer que eu consegui me organizar. Tá bom. Então, assim, passei já aquela fase da vida que eu conquistei o meu imóvel, né? Aí vamos dizer assim, aquelas coisas que a gente considera importante, né? Então eu tenho um carro para passear. Formação de patrimônio. Isso, exatamente. E também já estudei, já tenho pelo menos a minha primeira formação e já estou numa especialização. Aí agora tá ali no momento em que eu me sinto estável. Então tem aquele dinheirinho. E aí eu tô indo lá pro banco, ou então eu vou entrar em contato com você, vou ligar para Pilar, vou mandar uma mensagem para vocês. O que a gente faz? Boa.
Muito bem. Bom, eu sou sócia fundadora da Pilar Investimentos, é lógico, adoraria, tá? Que todos vocês viessem parar a Pilar Investimentos, www.pilarinvestimentos.com.br, lá tem todos os nossos contatos, enfim. Acessa lá. Agora, o que é importante, gente? Não através de uma corretora, tá? Isso nós temos várias hoje no mercado. A gente consegue fazer, no livro eu explico detalhadamente como distribuir os seus investimentos. Sim. Tá? Então isso é importante, tem uma parte técnica que eu tento traduzir. Eu saio do economês, eu saio ali do mercado financeiro, tá tudo muito saio da Faria Lima e coloco para você como você faz, inclusive, você diversificar isso através das classes de ativos, né? Então eu tenho a renda fixa, falamos de ações também, falo até de investimento internacional, né? Isso as corretoras elas estão se abrindo hoje. Antigamente, imagina, investimento internacional era um tabu, era uma coisa, alguém tá lavando dinheiro, são muitos milhões. Não, hoje a gente consegue abrir uma conta internacional. Sim. Com pouco dinheiro e começar a dolarizar para a gente se proteger um pouco do risco país, tá? Uhum. Então eu explico lá a forma de investir também e lógico que estamos muito abertos para recebê-los aí todos na Pilar. Mas é um projeto pessoal esse livro, tá? Se a pessoa não conseguir acessar a Pilar por alguma forma, já tiver sua corretora, para mim o mais importante é que inicie o seu projeto de investimento. Sim, isso é incrível. Eu achei muito pertinente essa parte que você falou sobre os investimentos, né, internacionais. Eu atendo, né, day traders, as pessoas que já passaram, né, adrenalina na veia, né? E aí o pessoal traz isso e eu aprendi muito com essas pessoas, né? Legal. Porque eu falo, eu aprendo com o meu paciente, como eu acredito que você também aprenda com a pessoa que vai lá te buscar, porque a gente, você com certeza deve saber muitas coisas, né? Íntimas da vida. Porque assim, eu brinco que a gente é confessionário, né? Exatamente. É padre, a gente sabe. Esse trabalho é um trabalho maravilhoso. Sabemos, sim. Olha, tem uma parte aqui que eu quero muito que vocês prestem atenção. Olha só que incrível a oportunidade que ela está trazendo pra gente. Tem um capítulo 20 que fala lidando com crises e recuperação de investimentos. Isso. E é muito pertinente porque a gente acabou de vir de uma pandemia, a gente sabe que isso acontece de tempos em tempos, né? E, na verdade, acho que ele é até previsível de uma certa forma, né? São ciclos da economia. É o que eu aprendi, inclusive, com os traders, né? Sim. E aí tem duas frases suas que eu adorei. Então, vou compartilhar com o pessoal. O importante é saber como lidar com essas situações, a gente está falando das crises, né? E da recuperação de investimento e proteger seus investimentos. E ainda fala mais, lidar com as crises faz parte do processo de investimento e é importante estar preparado para enfrentá-las. Isso. Quando alguns capítulos anteriores, eu já considero essa lidar com crise num primeiro passo, que é a diversificação dos investimentos. Sim. Uhum. Então eu vou explicar lá, por exemplo. Eu já vou chegar para responder a tua pergunta. Perfeito. Então eu vou dizer para você, Arlete, aplica em renda fixa. Tá bom, gente, renda fixa tem 3 grandes classes importantes. Pré-fixada, pós-fixada e a mista, que é uma mistura desses 2 primeiros, tá? É mentira dizer que a renda fixa não tem risco. Todo mundo pensa, renda fixa é fixa? Ela é fixa desde que você espere até o momento do vencimento do teu papel e você não tenha nenhum problema com a pessoa que fez, com a empresa, com o emissor do papel, tá? Perfeito. Se não, você tem uma tranquilidade aí na renda fixa. Então a gente já começa lá quando eu começo a formar a carteira, eu já começo a fazer uma estrutura de forma que um investimento proteja o outro. Agora, a gente pode chegar num momento, por exemplo, como o da pandemia, né? Que a gente tem um risco sistêmico, um risco que se instala e a gente não sabe o que fazer com aquela carteira de investimentos, por melhor que ela esteja alocada e distribuída, tá? Então lá eu coloco os momentos de maior atenção, né? Qual momento eu preciso ter mais atenção? O risco é naquele papel em específico, aquela empresa... se eu puder citar uma empresa, que, por exemplo, que aconteceu com a Americanas. É uma Americanas, a gente teve um problema no balanço, a gente teve um problema de má gestão. Cara,
sinal vermelho total, né? Ou então não, a gente só teve uma empresa que é bem estruturada, que paga bons dividendos, só que aconteceu, mudou o presidente da companhia, o mercado não gostou muito desse novo presidente, então começou o bochicho de mercado, as coisas... Calma, segura, pra gente não correr no clássico risco de comprar na alta e vender na baixa. O que isso significa? Fiquei em pânico, caiu meu papel, vou vender. Né? E aí, o contrário, nossa, um papel aqui tá subindo, tá incrível, tá maravilhoso. Um papel que eu digo uma ação, no caso das ações, tá? Um ativo que tá subindo muito, nossa, tá incrível, então eu vou aproveitar e vou comprar. Só que você comprou quando ele já subiu tudo que tinha que subir. Né? Então, esse enfrentamento do risco é entender qual é o tipo de risco que que meu papel está inserido e o que fazer nesse momento. Então a gente discorre um pouco sobre essas situações. Nossa, eu achei que foi muito, muito importante isso. Olha só que bacana essa pergunta, né, e ter a oportunidade de ter a sua resposta, Paula, porque a pandemia, eu acho que ela, de qualquer forma, trouxe um novo olhar pro mercado, para a educação financeira, né? Converso muito isso em casa, você falou dos jovens, né? Eu passei a conversar muito mais com a minha filha a respeito disso, tenho sobrinhos também, e a gente sabe que, como tudo isso é cíclico, então o que vai acontecer? A gente pode passar por uma nova pandemia. A gente muitas vezes ouve falar, eu na verdade não acredito em teoria da conspiração, a gente também pode passar por novas crises, principalmente quando a crise é meio que prevista. Então o que a gente pode fazer? Hoje essa leitura é fundamental, essa oportunidade de você estar aqui falando sobre isso é fundamental, tudo aquilo que você já compartilha, né, fala com a gente, o trabalho que a Pilar realiza, né? Então olha só, essa sim acho que um momento que a gente percebe que as pessoas têm mais acesso a tudo, é tudo tão fácil, né? Você digita aqui Pilar Investimentos, aí você já vai começar a ver ali um universo de possibilidades. É para todo mundo, como você está dizendo, é a pessoa que começou lá no estágio dela, a gente sabe que com certeza recebe uma média ali de um salário mínimo, talvez até menos, né? Eu acho que mais ou menos tem ali depende da área, do estágio. Mas eu queria deixar eu não sei como é que está o nosso tempo aqui, eu queria deixar mais um recado que é muito importante, que especialmente vocês psicólogos, eu sei que vocês olham muito para uma constelação, né, uma coisa do que a geração anterior está passando. Não sou especialista nisso, não vou entrar nisso, legal isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você olha, vamos pensar que a cada 30 anos nós temos uma nova geração. Vamos pensar isso. A Karen já está adorando a ideia. Olha lá, Karen, presta atenção. A cada 30 anos nós temos uma nova geração. O que eu preciso? Olhar para a geração anterior e ter absoluta convicção que eu estou fazendo melhor. Quando eu olho para 2 gerações anteriores, eu preciso ter absoluta convicção que está melhor. Porque pode não estar bom hoje para os meus parâmetros, para o que eu quero chegar, para a minha idealização. Eu ainda quero muito mais, eu digo, né? Sim. Nossa. Agora, para um pouquinho, reflete. Financeiramente, eu tô melhor do que os meus pais? Eu estou mais estável? Os meus pais foram mais estáveis que os meus avós? Os meus avós foram mais estáveis que os meus bisavós? Então, financeiramente, eu preciso olhar para trás e me colocar nesse lugar, e preciso começar a olhar para frente e dar educação financeira suficiente para que os meus filhos, meus sobrinhos, a minha próxima geração, seja sanguínea ou não, né, sejam as pessoas para quem a gente tem acesso, para que ouçam a nossa voz, tenham uma nova geração mais próspera, né? E aí eles vão precisar do nosso recado. Eles vão precisar que a gente fale com eles, né? E essa, então, é uma ideia. Então, eu queria muito deixar aqui para você o recado das gerações, e essa constelação tem que brilhar cada vez mais, mudar um pouco a estrutura do povo brasileiro. Tá? O povo brasileiro, ele tem que começar a olhar para isso, assim como a gente tem aí nos países de primeiro mundo, com essa consciência financeira já desde pequenininho, desde o berço, isso tem que acontecer. Uma das frases que eu mais gosto no livro, e aí eu queria dizer ela aqui, é: quando você compra algo desnecessariamente, por impulso,
tá? Sem fazer uma pesquisa de preços, você transfere o seu poder de riqueza para outra pessoa. Olha, que incrível isso, Eu não quero aqui dizer, gente, a economia precisa girar, tá? Não é para, não gaste dinheiro com nada, não é isso. Mas gaste de maneira consciente. É isso aí. Faça os seus desejos, viagens, que seja algo gostoso, mas com consciência. Não transfere o poder de riqueza seu e das suas próximas gerações para uma outra pessoa. Muito bom. Nossa, perfeito. Nem poderia ser melhor, né? Que mensagem maravilhosa. Eu quero te agradecer muito. Foi muito importante, né? A gente está aqui hoje. Karen está ali encantada, que eu conheço Karen. E isso vai ficar, assim, eu acredito que para muitas pessoas, eu entendo a importância do que você está trazendo. Isso que você falou do nosso sistema, dos nossos ancestrais, né, esse processo, né, de constelação, eu acredito, isso é real e isso a gente vivencia todos os dias. Então, que legal que a gente tem agora consciência financeira, né? A gente tem consciência sobre tantas coisas que as pessoas têm tomado. Eu tenho falado muito sobre a gente normalizar, falar sobre saúde mental. Pois então, vamos normalizar, falar sobre educação financeira, sobre o nosso futuro financeiro, sobre a nossa prosperidade financeira. Sim. Então, é daí que está a importância desse trabalho. Porque tem um reflexo na saúde mental. Total. E você quer deixar uma mensagem pra gente finalizar? Eu adorei, já vou dizendo. A mensagem tenham consciência em relação ao dinheiro de vocês, tá? Sim. E eu acho que tudo que eu falei é um grande resumo, mas de novo, honrem a família de vocês, honrem o nome da família de vocês, fazendo com que essa família prospere a cada geração. Tá? E eu sei que falar sobre dinheiro é um tabu muito grande em muitas famílias, em muitas classes sociais aqui no Brasil. Verdade. Tirem esse tabu de fora, nas rodas de conversa, no churrasco do final de semana, vamos falar assim sobre as melhores ações para investir, sobre a renda fixa, vamos trazer essa pauta aí para a mesa, especialmente as mulheres, porque os homens já fazem isso. Legal. Tá bom? Muito bom. Acho que é um bom recado aí no final. Que legal. Ó, gratidão enorme. Gente, um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.